nova missão na Câmara, né? Obrigado por ter vindo, vai aprendendo os trâmites aqui. Hoje é uma sessão cumprida. E nós vamos começando agora, até na hora do dia, dá tempo da vereadora Angélica, que não está presente ainda, se chegar, ela vai participar da sessão. Boa noite a todos os funcionários, a todos presentes. E está aberta a 80ª sessão ordinária da 16ª legislatura, 17 de outubro de 2016. Eu peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, encontra-se ausente até o momento a vereadora Laudelina de Souza da Silva e a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Não estão presentes ainda. Mas, havendo quórum regimental, declaro aberta a 80ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico, na qual convido a vereadora Silmara da Silva Soares. Senhor meu Deus, de dia eu te peço auxílio e de noite eu grito em tua presença. Que minha prece chegue a ti, inclina teu ouvido ao meu clamor. Amém. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 79ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Itabatinga, realizada no dia 3 de outubro de 2016. Presidente Rafael Aparecido Busqueiro, vice-presidente Angélica Giovana do Carmo, primeiro secretário Genesis Garbi, segundo secretário Moacir Patrício. Aos 3 dias do mês de outubro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2016, às 20 horas na Câmara Municipal de Itabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo, Antônio José dos Santos, Genesis Garbi, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Moacir Patrício, Paulo Domingos Restanho, Silmara da Silva Soares, Rafael Aparecido Busqueiro. Assume a presidência o vereador Rafael Aparecido Busqueiro e secretaria o vereador Genesis Garbi. Logo após, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Itabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do regimento interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para todos ficarem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico, na qual convidou a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Logo após, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Não tendo expediente, o senhor presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores, sendo a vereadora Silmara da Silva Soares parabenizado o prefeito eleito, assim como seu vice, a vereadora Angélica Giovana do Carmo, pela votação expressiva, e o vereador Genesis Garbi. Parabenizou também os demais candidatos pela votação que tiveram. Na sequência, o vereador Paulo Domingos Restanho parabenizou aos colegas vereadores Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Antônio José dos Santos pela candidatura e pelo trabalho realizado na Câmara Municipal até então. Parabenizou a vereadora Angélica Giovana do Carmo pela votação, ao vereador Genesis Garbi. Parabenizou também o senhor presidente pela campanha e votação. Parabenizou também ao prefeito eleito e desejou boa sorte a todos. Em seguida, o vereador Genesis Garbi parabenizou a vereadora Angélica Giovana do Carmo pela votação expressiva, parabenizou o prefeito eleito e agradeceu o apoio daqueles que confiaram em seu trabalho e pelos votos obtidos. Logo após, a vereadora Angélica Giovana do Carmo agradeceu os votos obtidos e parabenizou os demais vereadores pela candidatura. Em seguida, o senhor presidente passou a presidência à vereadora Angélica Giovana do Carmo e fez uso da palavra, agradecendo aos vereadores pelo apoio, desejou sucesso aos candidatos eleitos e que ficou feliz com a campanha que realizou, agradeceu a todos os eleitores que acreditaram em seu trabalho. Dando continuidade, o senhor presidente retomou a presidência e, nada mais havendo a tratar, consultou a mesa sobre a lavratura da ata, deixando a posterior e encerrou a sessão. E no dia 16 de outubro de 2016, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Bom, aprovado
pelos presentes, né, Genésio? Não é unanimidade, né? Porque estão aqui faltando 2. Aprovado pelos presentes. Nesse momento, os internautas que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal, o primeiro secretário, vereador Genésio Sgarbi, está encerrando a ata da sessão anterior, fazendo constar os finalmente nesta ata, que ficará arquivado na Câmara Municipal e poderá ter acesso de qualquer munícipe para uma consulta ou para qualquer eventualidade. Prega o pau? Por mim. Passando para o expediente, peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 37/2016, que encaminha o projeto de lei número 41/2016, que altera os anexos de que trata a lei 1981, de 8/10/2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências correlatas. Mensagem 37/2016. Excelentíssimo senhor Rafael Aparecido Busqueiro, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a essa conceituada Casa de Leis para apreciação dos nobres edis presente projeto de lei que altera os anexos constantes na Lei Municipal número 1981, de 8 de outubro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município relativamente ao exercício 2014-2017 e da outra providência. Ressaltando que, em razão da elaboração dos estudos e projeções relativos no orçamento 2017, fez-se imperiosa uma série de adequações no PPA 2014-2017, visando garantir-se a plena compatibilidade entre as leis orçamentárias, o PPA, LDO e LOA, conforme preconiza o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição da República. As modificações, ora introduzidas através dos anexos, foram motivadas em especial pela adequação dos projetos e ações em interesse da coletividade. Destaco de igual modo que a adequação do PPA 2014-2017 foram novamente debatidas com a sociedade em audiência pública na Câmara Municipal do dia 27 de nove de 2016, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 48 na Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua transparência e participação popular nas definições das prioridades estabelecidas para o município. Na certeza de contar com o pronto apoio dos membros dessa egrégia fidelidade, renovo a Vossa Excelência Lúcio Pares o nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Projeto de Lei 41/2016. Altera os anexos que trata a Lei nº 1981, de 8 de 10 de 2013, que dispõe sobre plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio 2014-2017 da outras providências correlatas. Artigo 1º. Os anexos que trata a Lei nº 1981, de 8 de 10 de 2013, que dispõe sobre plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio de 2014-2017, ficam alteradas na conformidade com as peças introdutórias que acompanham a presente lei, elaboradas e justificadas em consonância com a padronização estatuída pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, renovar disposições em contrário. Tabatinga, 29 de setembro de 2016, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Pronto. O projeto acabou. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 41/2016. Está aí? Tá.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer de admissibilidade do projeto de lei 041/2016. Projeto de lei 041/2016. Alteração dos anexos que trata a lei nº 1981, de 8/10/2013, que dispõe sobre o plano plurianual de Tabatinga para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências correlatas. Relatório. Projeto de lei 041/2016, de iniciativa do Poder Executivo, foi recebido pela Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2016. O presidente da Câmara recebeu o projeto de lei no dia 3/10/2016, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamentos em conformidade com o artigo 28.1 da Constituição, artigo 151, ambos de regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento tem 5 dias para apresentar parecer de admissibilidade. Artigo 151, caput do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei que versa sobre alteração do plano plurianual é de iniciativa privativa do prefeito municipal, conforme prevê o artigo 41.3, artigo 126.1, ambos da Lei Orgânica Municipal. Uma vez que o presente projeto versa apenas de uma alteração no plano plurianual e não sobre a instituição de um novo plano plurianual, não há o que se aplicar o prazo previsto no artigo 126, parágrafo 4º, 1 da Lei Orgânica Municipal, até 30 de agosto do primeiro exercício financeiro. Ante ao exposto, manifestamos favoravelmente a admissibilidade do projeto de lei 041/2016, devendo esse ser encaminhado à mesa, que providenciará a sua leitura no expediente da sessão plenária subsequente, e novo encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamento para análise do mérito, conforme dispõe o artigo 151, primeiro do regimento interno da Câmara Municipal. É o parecer. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 14 de outubro de 2016. Genésio Gar, presidente. Angélica Giovana do Carmo, relatora. Silmara da Silva Soares, membro. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, encaminha o projeto de lei número 41/2016 para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quanto ao mérito. Vai. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 38/2016, que encaminha o projeto de lei 42/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017 e dá outras providências. Mensagem 38/2016. Excelentíssimo senhor Rafael Aparecido Busqueiro, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, em cumprimento ao dispositivo do artigo 165, inciso e parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 22 da Lei Federal 4.320 de 64, tenho a honra de submeter a esta ilustre corpo legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017. De observar-se que o projeto de lei em questão apresenta-se em plena compatibilidade entre as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, conforme preconiza o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição da República. Ressalto que a LDO 2017 foi amplamente debatida com a sociedade em audiência pública realizada pelo Executivo no dia 27 de nove de 2016. A teor do disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, assegura-se a sua irrestrita transparência e oportunidade de participação popular nas definições da prioridade estabelecidas para o município. De igual modo, o referido expediente foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos na Lei Complementar no 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estando ainda em consonância com o que estatuem as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quanto às exigências contidas no comunicado número 14 de 20 de 4 de 2010. Entretanto, com a certeza de contarmos sempre com o costumeiro e inarredável apoio desta egrégia Câmara de Vereadores, apresentamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Projeto de Lei 42/2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017 e da outras providências. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidos para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2017 as diretrizes gerais, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal,
número 101/2000, e na lei orgânica do município, bem como nas recentes portarias editadas pelo governo federal, compreendendo: a. disposições preliminares; b. metas e prioridades da administração pública municipal; c. organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração; d. das disposições finais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando seus seguintes objetivos principais. Primeiro, atendimento da aplicação mínima obrigatória no ensino, artigo 212 da Constituição Federal, e da Saúde, emenda complementar número 29/2000. Segundo, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Terceiro, promover a municipalização do ensino fundamental na medida de suas disponibilidades, de acordo com o cronograma estabelecido. 4. Apoiar estudantes na realização do ensino médio superior. 5. Promover o desenvolvimento econômico do município. 6. Reestruturar os serviços administrativos. 7. Buscar maior eficiência arrecadatória. 8. Prestar assistência à criança e ao adolescente. 9. Melhorar a infraestrutura urbana. E 10. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial, em especial à população carente. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 3º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2017 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrante desta lei, desdobradas nos demonstrativos abaixo indicados. A. Demonstrativo 1, anexo 3, metas anuais da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 1º. B. Demonstrativo 2, anexo 4º, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º. C. Demonstrativo 3, anexo 5, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2. D. Demonstrativo 4º, anexo 6º, evolução do patrimônio líquido, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. E. Demonstrativo 5, anexo 7, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos ativos, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. F. Demonstrativo 6º, anexo 8, receitas e despesas previdenciárias, RPPS, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4, a linha A, se for o caso. G. Demonstrativo 7º, anexo 10, estimativa e compensação da renúncia de receita, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5. H. Demonstrativo 8, anexo 11, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5. Parágrafo único. Integram também a SLDO os seguintes anexos. A. Anexo 1, despesas obrigatórias. B. Anexo 2 e 2A, descrição dos programas governamentais, metas e custos para o exercício 2017. C. Anexo 9, projeção atuarial do RPPS. D. Anexo de riscos fiscais, anexo 12, onde são avaliados os passivos e contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a concretizar. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 3º. Anexo 13. Propostas e metas e prioridades. Capítulo 3. Da organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração. Seção 1. Da elaboração do orçamento. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei. Primeiro, programa é um instrumento de organização da ação governamental, o qual visa a concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, PPA. 2. Atividade é um instrumento de programação, a qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. 3. Projeto é um instrumento de programação a qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo,
das quais resulta um produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação do governo. 4. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção da ação do governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Artigo 5º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e fontes de recurso. Parágrafo 1º. No escopo de possibilitar o controle que alude o artigo 73, inciso 6º, a linha B, e inciso 7º da Lei Eleitoral, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Lei Orçamentária Anual 2017 deverá conter específica atividade programática para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, considerando-se atendida a essa formalidade mediante a utilização de subelementos distintos, sendo um para obrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outra para gastos de propaganda e publicidade oficial. Parágrafo 2º. As despesas do regime de adentamento serão todas destacadas com específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 6º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento, programa para o próximo exercício, deverá obedecer à disposição do anexo 4 do PPA vigente. Artigo 7º. As unidades orçamentárias, quando a elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária, anexo 4 do PPA vigente, e as determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 8º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente à participação comunitária. Parágrafo 1º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Portaria número 339, de 29/8/2001, da Secretaria do Tesouro Nacional, ou outro ato que vier a substituí-la ou alterá-la. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos, entidades, administrações diretas e indiretas, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 3º. Orçamento de investimentos das empresas de que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria da capital social com direito a voto quando couber. Parágrafo 4º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, se for o caso. Artigo 9. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até dia 30 de setembro, de conformidade com a emenda constitucional número 25/2000. Artigo 10. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de: a. Austeridade na gestão de recursos públicos. B. Modernização na ação governamental. C. Do equilíbrio orçamentário na previsão e na execução orçamentária. D. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza, de despesa e modalidade de aplicarão nos termos do artigo 6 da Portaria Ministerial número 163, de 4 de maio de 2001, ou outro ato que vier a substituí-la ou alterá-la. Artigo 11. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante da despesa fixada exceder a previsão da receita para o exercício. Parágrafo 1º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previsto na programação de desembolso e a inscrição de restos a pagar. Estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira ocorrida sem prejuízo das responsabilidades e providências
derivados da inobservância do parágrafo anterior. Artigo 12. Orçamento geral abrangerá os poderes executivo e legislativo, as entidades de administrações direta e indireta, e será elaborado em conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal ou outros atos que vierem a substituí-las ou alterá-las. Artigo 13. A despesa com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e aumento para o próximo exercício. Ficarão condicionadas à existência de recurso, expressa autorização legislativa e à disposição no artigo 29A e 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. As situações que justificam a contratação excepcional de horas extras, na hipótese de o município ter atingido o limite prudencial para despesas de pessoal, 95% e de 54% do RCL, ou seja, 51,30% a da RCL, são as seguintes. A. Atender situações de emergência ou calamidade pública. B. Atender situações que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos. C. Manutenção de serviços públicos essenciais que não possam sofrer solução de continuidade. D. Implantação de serviços urgentes e inadiável. E. Substituição de servidores por saída voluntária. Dispensa ou de afastamentos transitórios cujas ausências possam prejudicar sensivelmente ao serviço. E. Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádicas. Parágrafo 2º. Para efeito da vedação disposta no artigo 22 da Lei da Responsabilidade Fiscal, seu parágrafo único e respectivos incisos, exclui-se a despesa decorrentes do pagamento de horas extraordinárias pagas para atendimento de situações excepcionais de interesse público, devidamente justificada pela autoridade competente, bem como os casos de substituição previstos em lei e bem assim eventual revisão nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 14. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes no anexo 2 e 2A, que fazem parte integrante desta lei. Vem com o Felipe. Podendo, na medida da necessidade, ser incluídos novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo. Parágrafo único. Fica ainda consignados que o Poder Executivo manterá dentro de suas possibilidades a manutenção do equilíbrio orçamentário e aplicará os critérios de limitação do empenho na forma preconizada nesta lei. B. Para o exercício 2017, além de observar as demais exercícios estabelecidas nesta lei, a programação orçamentária considerará os benefícios para a sociedade a partir da avaliação dos desempenhos de programas de governo. Artigo 15. Poderá ser contratada mediante terceirização em procedimento licitatório prestação de serviço contínuo que trata o inciso 2 do artigo 54 da Lei Federal número 8.666 de 1993, compreendendo todos aqueles serviços de assessoramento instrumentais ou complementares destinados à manutenção da administração municipal, indispensável para o bom desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação possa estender-se por mais de um exercício financeiro. Parágrafo 1º. Consideram-se serviços de natureza continuada, o que alude ao caput deste artigo, os serviços de locação de sistemas de informática, limpeza, recepção, segurança, vigilância, manutenção e fornecimento de serviços em geral, bem como serviços médicos, fornecimento de material, apostilado, com sistema de funcionamento pedagógico, transporte de estudantes, exames complementares, assessoria contábil, financeira e orçamentária, administrativa, planejamento e apresentação e acompanhamento de defesas e ou recurso perante o egrégio Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. A concretização dos serviços indicados no parágrafo anterior é meramente explicativa, podendo a administração municipal inserir-se e descrever outras hipóteses, mediante a edição do ato administrativo normativo de competência do chefe do Executivo em face das peculiaridades de cada caso. Artigo 16. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes do imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, e 15% nas ações e serviços de saúde
em conformidade com o disposto na emenda complementar 29/2000. Artigo 17. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo compor-se-á de: A. Mensagem. B. Projeto de lei orçamentária. C. Tabela explicativa da receita e despesa dos 3 últimos exercícios e demais anexos necessários. Artigo 18. Integrarão a lei orçamentária anual: A. Demonstrativo da despesa por funções de governo. B. Demonstrativo da receita e despesa por categoria econômicas. C. Quadro de dotações por órgão do governo e da administração. Artigo 19. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-se a seguir para a sanção. Seção 2. Da definição do montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 20. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência identificada pelo Código 9999999, em montante equivalente ao mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2017, e se destinará a atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais inesperados que não puderem ser previstos durante a programação do orçamento, sendo vedada na forma do artigo 5º 3b da Lei Complementar número 101, sua utilização para outros fins. Parágrafo 1º. Consideram-se passivos contingentes os riscos financeiros já existentes, decorrentes de ações judiciais trabalhistas, civis, previdenciárias, indenização por desapropriações, restituições, devoluções de recursos conveniados, bem como outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade ou comprometer a execução de ações planejadas para serem executáveis no período em que as ocorrências se efetivaram. Parágrafo 2º. A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite de ocorrência de cada evento de riscos fiscais específico nesse artigo. Parágrafo 3º. O saldo de reserva de contingência, cuja projeção indicar que não será objeto de utilização, poderá ser utilizado para a cobertura de outras despesas necessárias ao regular funcionamento do ente público, mediante a abertura de créditos adicionais, desde que haja estimativa razoável da não ocorrência de passivos contingentes e riscos fiscais, mediante a abertura de créditos adicionais nos termos do artigo 7, 42 e 43 da Lei nº 4.320 de 64, com a utilização contida na Lei Orçamentária Anual ou lei específica. Seção 3. Dá disposições sobre a política de pessoal e encargos sociais. Artigo 21. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, observando o inciso 1º do mesmo parágrafo, fica os poderes executivo e legislativos autorizados a proceder à concessão de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura organizacional e de carreiras, estudos e implementação do regime previdenciário, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observando o disposto no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do caput do exercício financeiro 2017, a despesa com pessoal do Poder Executivo e Legislativo deverão atender disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. Vai ler, que é que o Moacir deu um pouco. Parágrafo 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101/2000, serão adotadas medidas que tratam os parágrafos 3 e 4 do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando se tratar de ano de eleições, eventual concessão da revisão geral de pessoal prevista no artigo 10 ou artigo 37 da Constituição fica previamente autorizada, podendo ainda os recursos necessários para sua aplicação se fazer constar na lei orçamentária em categoria de programação específica. Seção 4. Das disposições sobre a despesa de pessoal e encargos sociais. Artigo 22. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput
os contratos de terceirização relativos à execução direta de atividades que sejam acessórios, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou entidade, bem como as que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, ainda quando se tratarem de cargos ou empregos extintos ou em extinção, bem como a terceirização de serviços de quaisquer naturezas, compreendendo-se especialmente nessa categoria os serviços médicos, de transporte, de limpeza e de todos os demais serviços objeto de terceirização dotada da impessoalidade. Seção 5. Das disposições sobre a previsão da receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre a revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. B. Revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. C. Atualização da planta genérica de valores ajustados e aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. D. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e execução fiscal, arrecadação e tributos. E. Demais matérias relativas à legislação tributária, bem como eventuais parcelamentos, isenções, anistias e demais benefícios fiscais na forma da lei. Artigo 24. As receitas e despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurados nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento de arrecadação municipal, mês a mês, na conformidade do anexo 3, que dispõe sobre as metas fiscais. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte: 1. Revisão e adequação da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia, ou referentes à utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados aos contribuintes, ou postos à sua disposição, objetivando sua adequação aos respectivos custos. 2. A edição de uma planta genérica de valores realinhando a valoração dos terrenos vagos e edificações, prioritariamente em casos em que o valor venal suplanta o valor real, minimizando as eventuais distorções. 3. Expansão do número de contribuintes. 4. Atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa e dos serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Artigo 25. O município pode conceder iniciativas fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, cultural e de esporte, mediante leis específicas através da regulamentação e implantação dos fundos municipais. Artigo 26. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Executivo Municipal encaminhar projetos de leis concedendo incentivos ou benefícios fiscais da natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2017, não afetando as metas e resultados fiscais previstos. Parágrafo 1º. Ficam preservados os benefícios fiscais introduzidos na legislação tributária do município anteriormente à edição desta lei, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2017. Parágrafo 2º. Também não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2017, não afetando as metas e resultados fiscais previstas na fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais, nem a isenções ou benefícios fiscais específicos destinados a munícipes portadores de moléstias graves, de forma a minimizar as consequências financeiras negativas suportadas pelos enfermos. Seção 4. Do equilíbrio entre receita e despesa. Seção 6. Do equilíbrio entre receita e despesa. Artigo 27. A elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária serão orientados no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal, conforme demonstrado o anexo de metas fiscais. Seção 7. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Artigo 28. Na hipótese de ocorrência de circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º,
E no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder mediante decreto à limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2017, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Parágrafo 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações condicional e legal e as despesas destinadas ao pagamento de serviços da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Artigo 29. Ocorrendo a situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes de receita comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer ao contingenciamento de despesa correspondente na mesma proporção de redução verificada, obedecida a seguinte ordem: A. Despesa de investimentos. B. Despesas correntes. Parágrafo 1º. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações condicionais legais ou destinadas ao pagamento de serviços de dívida, exceto quando a queda de receitas afetar as bases de cálculo ou limites de comprometimento dessas mesmas despesas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, após editar o decreto a que se refere o caput, enviará cópia do mesmo ao Poder Legislativo para Ciências, acompanhada da memória e cálculo das premissas e dos parâmetros justificadores do decreto. Parágrafo 3º. A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato próprio e calculada de forma proporcional à participação de suas respectivas despesas no montante global das despesas do Orçamento Geral do Município para exercício de 2017. Parágrafo 4º. Restabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas. Seção 8. Das condições exigentes para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 30. O Orçamento Municipal poderá consignar recursos em favor da entidade privada que não possua fins lucrativos para desenvolvimento de ações afetas às áreas de assistência social, saúde e educação, mediante edição de lei específica, se for o caso, de conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, atendendo-se ainda ao seguinte: 1. Recurso objeto de colaboração ou fomento destinar-se à promoção de ações gratuitas de atendimento direto ao público, devendo pelo menos 50% do total repassado ser empregado em favor de atividades fim de entidade beneficiada, ou, em caso de percentual menor, conter expressa justificativa para tanto. 2. Formalização de autorização está condicionada ainda a manifestação prévia expressa do setor técnico de assessoria jurídica da Prefeitura Municipal. B. Comprovação de funcionamento regular da entidade beneficiada emitida por duas autoridades de outro nível de governo. C. Certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal, quando houver. Parágrafo 1º. Autorização do setor técnico consta na linha A do inciso 2 deste artigo, ficará a cargo do responsável pela respectiva secretaria ou departamento municipal. Parágrafo 2º. Para o ano 2017, estão inicialmente estimados repasses de recursos municipais a entidades do terceiro setor em favor das finalidades indicadas no anexo 1 desta lei, cuja destinação atenderá ao seguinte: primeiro, repasses se processarão mediante formalização dos termos de colaboração ou fomento na forma estabelecida na Lei Federal no 13.019/2014 e condicionadas à realização de chamadas públicas ou justificadas eventuais hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. Artigos 30 e 31 da Lei Federal 13.019/2014. 2. Referidos valores constarão na programação orçamentária contida na LOA 2017 ou em créditos adicionais e poderão ser alterados a qualquer momento em vista de interesse público e conveniência administrativa. 3. Como condição para o início do repasse dos valores ajustados, será editada lei específica de modo a garantir o atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei da Responsabilidade Fiscal, o que se dará preferencialmente depois da formalização dos termos da colaboração ou fomento. Parágrafo 3º. Em caso de
prorrogação da aplicabilidade da Lei Federal no 13.019/2014 para os municípios, o parágrafo 2º desse artigo ficará considerado sem efeito, devendo no exercício de 2017 os repasses dos recursos municipais a título de auxílios, subvenções e ou contribuições para as atividades constantes no anexo 1º desta lei, se processar em consonância com os ditames da Lei Federal no 4.320 e 64, artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal e instruções consolidadas no colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujos valores igualmente constarão na programação orçamentária contida na LOA 2017 ou em créditos adicionais. Artigo 31. É vedada a concessão de subvenções, auxílios e contribuições a entidades cujos dirigentes sejam agentes políticos, municipais ou que mantenham em nome da entidade subvencionada quaisquer outros vínculos contratuais com o município. Artigo 32. Fica igualmente autorizada a concessão de recursos para entidades públicas ou privadas a título de auxílio destinados a despesas de capital em entidades privadas sem fins lucrativos, bem como contribuições às entidades sem fins lucrativos, independentemente da contraprestação direta em bens ou serviços, na forma estabelecida na Lei Federal no 4.320 de 64, atendidas ainda as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no seu artigo 26, se for o caso, a Lei 13.019/2014. Artigo 33. As transferências de recursos previstas nesta seção, quando couber, poderão seguirão as disposições constantes no respectivo plano de trabalho, em conformidade com instruções vigentes do Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Compete ao órgão beneficiário, sob a supervisão do órgão concedente, a elaboração do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município. Parágrafo 2º. É vedada a celebração de convênio com a entidade em situação irregular com o município em decorrência de transferências feitas anteriormente. Artigo 34. Independente da transferência de recursos a entidades assistenciais, o Poder Executivo consignará na LOA 2017, na medida de suas disponibilidades financeiras, dotações orçamentárias para fornecer às pessoas carentes meio de subsistências e demais itens e acessórios indispensáveis, compreendendo-se exemplificativamente nesta categoria medicamentos, órteses, próteses, costeiras, sepultamentos e os meios a ele inerentes, cesta de alimentos e demais benefícios pertinentes. Artigo 35. A lei orçamentária anual poderá consignar recursos para que a Prefeitura venha subsidiar parcialmente o custeio de serviços públicos, objeto de concessão ou permissão que vierem a se mostrar deficitários. Parágrafo único. A fixação dos valores aos subsídios dependerá de demonstração pela empresa exploradora do serviço de assistência de déficit na forma da lei. Artigo 36. Além dos valores consignados na lei orçamentária ausentes da administração indireta, as receitas próprias dos referidos órgãos serão destinadas prioritariamente ao atendimento de sua despesa de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais, podendo ainda a ente central promover a transferência de recursos para complementar referidos valores, mediante atendimento das seguintes condições. Primeiro, os recursos complementares serão objeto de lei específica que disporá sobre a abertura de crédito especial necessário. Segundo, a formalização da autorização será condicionada ainda à manifestação prévia e expressa do setor técnico da Prefeitura Municipal. Seção 9. Da autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Artigo 37. A inclusão na lei orçamentária anual de transferência de recursos para o custeio de despesas e outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam interesse local, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Artigo 62, inciso 1 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Seção 10. Dos parâmetros para elaboração de programas financeiros e do cronograma mensal do desembolso. Artigo 38. Para atender o disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: 1. Estabelecer programa financeiro e cronograma de execução mensal de desembolso.
2. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara. 3. Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário e nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, o Poder Executivo deverá promover, mediante decreto, a limitação de empenhos de acordo com a forma e critérios estabelecidos no artigo 9 da Lei da Responsabilidade na Gestão Fiscal. 4. O Poder Executivo emitirá, ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. 5. Os planos, leis, diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestações de contas, pareceres do Tribunal de Contas do Estado serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Parágrafo único. O desembolso de recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo ou de comum acordo entre os poderes. Da definição de critérios para início de novos projetos. Artigo 39. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta lei, a lei orçamentária e seus critérios adicionais somente incluirão projetos novos após: primeiro, tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou obtenção de uma unidade completa, salvo aqueles que justificadamente comprovarem sua implantação por serem de interesse público. 2. Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público, efetivamente, o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo 1º. Não constitui infração a este artigo o início do novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos em andamento em conformidade com o anexo específico desta lei, que contempla a relação de obras em andamento, bem como as respectivas dotações orçamentárias reservadas para sua continuidade ou conclusão no ano de 2017. Parágrafo 2º. O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000. Seção 12. Das despesas consideradas relevantes e a despesa do pronto pagamento. Artigo 40. Para fim do disposto 3 do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, serão consideradas despesas relevantes aquelas cujo valor não ultrapassar o previsto no artigo 23, inciso 2, a linha A da Lei nº 8.666 de 93. Artigo 41. Adiantamento destinado ao atendimento de despesas de pronto pagamento, a que alude o artigo 68 da Lei Federal nº 4.320 de 64, está limitado no valor constante no artigo 24, inciso 2 da Lei nº 8.666/93, mensalmente ou a cada período de 30 dias para cada servidor investido do poder de recebê-lo, devendo seu processamento e utilização, atendendo às normas estabelecidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e na legislação municipal de regência. Parágrafo único. Excepcionalmente, as despesas de viagem feitas a serviço de órgãos ou entidade pública poderão, nos termos deste artigo, ser ressarcidas ao servidor mediante a apresentação dos documentos legais comprobatórios dos gastos realizados desde que não exista previsão no pagamento de diárias em lei compatível e fixação de seu correspondente, valor em ato normativo próprio. Resposta à consulta número 7.748.370 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Seção Mato Grosso? Minas Gerais, né? Minas Gerais, está certo. Seção 13. Disposições pertinentes quanto à execução do orçamento anual. Artigo 42. Para efeito de evidenciação da execução orçamentária, assim como para fins de empenho do contrato administrativo firmado pela administração para fins de registro da execução orçamentária anual. Primeiro, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo um instrumento congênere. 2. No caso de despesas relativas à prestação de serviços de natureza continuada, destinados à manutenção da administração pública de obras cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, ou de despesas e contratos de fornecimento em geral
contratadas mediante estimativa de seu uso e consumo, alusivas a empenhos globais, considerar-se-ão como compromissadas apenas as prestações cuja liquidação ou fornecimento deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observando o cronograma pactuado. Artigo 43. Para efeito de empenhamento da obrigação nas hipóteses acima indicadas, considerar-se como compromissada apenas as prestações de serviços materiais ou obras cuja execução deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observando o cronograma pactuado, ficando facultado ao ordenador de despesa da entidade proceder ao empenho de importância suficiente apenas para a quitação da parte do contrato a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo remanescente do contrato, logo no início do exercício seguinte, ou, alternativamente, caso resulte de empenhos globais. Excluir o saldo remanescente dos empenhos não liquidados ao término do exercício, ficando igualmente autorizados o ordenador de despesas promover o empenhamento do saldo remanescente do contrato, logo no exercício seguinte. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 44. O Poder Executivo é autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. 2. Abrir nos termos do artigo 7 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 15% do total da despesa fixada nesta lei, desde que as categorias econômicas que pertençam à mesma ação, programas, funções, subfunção, unidade executadora e unidade orçamentária funcional programática. 3. Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao programa, fica a Contadoria Municipal autorizada a abrir nova ficha de despesas para dar andamento ao programa de trabalho, mediante decreto, observando o limite no inciso 1 deste artigo. Parágrafo único. A suplementação através de edição do decreto executivo, a que alude os incisos 2 e 3 deste artigo, por não alterar o valor da ação, bem como o valor do programa, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas constantes no PPA e na LDO, vigentes no respectivo exercício financeiro. Artigo 45. O Executivo solicitará autorização mediante novo projeto de lei, após realização de audiências públicas para alterações orçamentárias abaixo, quantas vezes for necessárias, para dar andamento nos planos de trabalho previstos para o exercício estes ficando fora do limite estipulado no INC 2 do artigo anterior, nas seguintes situações. 1. Utilizar os recursos vinculados à cota da reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. 2. Realizar a abertura de créditos suplementares especiais por conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1 da Lei 4.320 de 64. 3. Realizar a abertura de créditos suplementares especiais provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 64. 4. Realizar a abertura dos créditos especiais provenientes do excesso de arrecadação para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos para dar andamento aos novos projetos ou atividades. Parágrafo 1º. Ficam igualmente autorizados e não serão computados para efeito de limites fixados neste artigo os casos de abertura de créditos adicionais suplementares destinados a suprir deficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 2º. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso 2 deste artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, a qual deverá indicar como recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para a edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto
no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B, da Constituição Federal é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 46. A dívida imobiliária refinanciada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM e FGV de São Paulo, Índice Geral de Preços do Mercado e Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, até a data de sua efetiva liquidação, bem como por outro índice adotado pela municipalidade. Artigo 47. Enquanto não for devolvido o autógrafo da lei do orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base 1/12 avos, em cada mês, para a proposta apresentada atualizada em conformidade com o PPA. Parágrafo único. Caso a proposição seja reprovada ou rejeitada pelo Legislativo, os poderes Executivo e Legislativo ficam expressamente autorizados a tomar como referência para a execução orçamentária de 2017 os valores atualizados das respectivas dotações constantes no orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totais atualizados em conformidade com os programas constantes no Plano Plurianual 2014-2017 ou da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, podendo, nas hipóteses previstas nesse artigo e parágrafo único, ser procedida a abertura de orçamento mediante decreto. Artigo 48. Caso os valores previstos no anexo das metas fiscais se apresentarem defasados na ocasião de elaboração de proposta orçamentária, serão ajustados os valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada. Artigo 49. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso sejam detectadas distorções ou necessidade de eventuais ajustes. Artigo 50. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Tabatinga, 29 de setembro de 2016. Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Anexo? Precisa, né? Anexo não, pelo amor de Deus. Não precisa, né? Já estou engasgado. Quer que o Moacir lê um pouco? Quer ler um pouco, Moacir? Você consegue? Consegue, pode meter pau. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 42/2016. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer de admissibilidade do projeto de lei 042/2016. Projeto de lei 042/2016, de autoria do Poder Executivo, foi recebido pela Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2016, em conformidade com o prazo previsto no artigo 126, parágrafo 4º, 2 da Lei Orgânica Municipal. O presidente da Câmara recebeu o projeto de lei no dia 3/10/2016, encaminhando à Comissão de Finanças e Orçamento em conformidade com o artigo 28.1, artigo 151, ambos do Regimento Interno. A Comissão de Finanças e Orçamento tem 5 dias para apresentar parecer de admissibilidade, artigo 151, caput do Regimento Interno. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias exercício 2017 é iniciativa privativa do Prefeito Municipal, conforme prevê o artigo 49.3, artigo 126.2, ambos da Lei Orgânica Municipal. O prazo de encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, previsto no artigo 126, parágrafo 4º, 3 da Lei Orgânica Municipal, até o 30 de setembro de 2016, foi observado. Ante ao exposto, manifestamos favoravelmente a admissibilidade do projeto de lei 042/2016, devendo esse ser encaminhado à mesa, que providenciará a sua leitura no expediente da sessão plenária subsequente e novo encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamento para análise do mérito, conforme dispõe o artigo 151, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. É o parecer. Sala de Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 14 de outubro de 2016. Genésio Gar, presidente. Angélica Giovana do Carmo, relatora. Silmar da Silva Soares, membro. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 42/2016 para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quanto ao mérito. Tomou água, Genésio? Tomou água primeiro? Eu também. Já tomou? Já engoli. Hã? Já tá bom. Tá, né? Vai. Passa uma essa, não? Não, essa é curtinha. Hã? Tranquilo. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 39/2016, que encaminha o projeto de lei número 43/2016,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2017. Mensagem 39/2016. Excelentíssimo senhor Rafael Aparecido Busqueiro, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a apreciação desta egrégia casa, Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro 2017, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e Lei 4.320, de 64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo, assim, a princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. De igual modo, o projeto se apresenta também em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quando as exigências contidas no comunicado SDG número 29 de 5 de 8 de 2010. Ressalto que a LOA 2017 foi amplamente debatida com a sociedade em audiência pública realizada pelo Executivo em 27 de 9 de 2016, a teor do disposto do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se sua irrestrita transparência e a oportunidade de participação popular nas definições das prioridades estabelecidas para o município. Por fim, esperando que esse projeto permita sua discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência proposta orçamentária para o exercício 2017, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício 2016. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e consideração. Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 43/2016. Estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro 2017. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Tabatinga para o exercício financeiro 2017, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320, 64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo: primeiro, orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades, administração municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Artigo 2º. A receita total estimulada no orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimento, já com as atividades, deduções legais, apresenta um montante de R$ 38.825.000, conforme quadro 1 demonstrado em anexo. Orçamento fiscal está fixado em R$ 26.686.220. Orçamento da Seguridade Social, R$ 12.138.708. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso do caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente, especificadas no anexo 2, resumo geral da receita. Receitas correntes. Receita tributária, R$ 2.350.000. Receita de contribuições, R$ 500.000. Receita patrimonial, R$ 199.800. Receita de serviço, R$ 1.646.300. Transferências correntes, R$ 37.065.895. Outras receitas correntes, R$ 1.006.105. Total da receita corrente bruta, R$ 42.768.100. Receita de capital, alienação de bens, R$ 70.000. Transferência de capital, R$ 500.000. Total da receita de capital, R$ 570.000. Deduções da receita para a formação da Fundeb, R$ 4.513.100.
Total da receita líquida, R$ 38.825.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza das despesas, cujo desdobramento apresenta-se com os seguintes valores. Câmara Municipal, R$ 1.056.000. Prefeitura Municipal, R$ 25.630.220. Total do orçamento fiscal, R$ 26.886.220. Orçamento da Seguridade Social. Câmara Municipal, R$ 0. Prefeitura Municipal, R$ 12.138.780. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 12.138.780. Total da despesa do município, R$ 38.825.000. Por funções, orçamento fiscal. Legislativa, R$ 1.056.000. Administração, R$ 3.616.120. Segurança Pública, R$ 428.000. Educação, R$ 14.127.900. Cultura, R$ 235.500. Urbanismo, R$ 2.865.805. Saneamento, R$ 1.519.395. Agricultura, R$ 225.000. Energia, R$ 560.500. Desporto e lazer, R$ 420.000. Encargos especiais, R$ 1.247.000. Reserva de contingência, R$ 385.000. Total do orçamento fiscal, R$ 26.686.220. Orçamento de Seguridade Social, Assistência Social, R$ 1.287.780. Saúde, R$ 10.851.000. Total do orçamento de Seguridade Social, R$ 12.138.780. Total da despesa do município, R$ 38.825.000. Por subfunções, ação legislativa, R$ 1.156.000. Administração geral, R$ 2.976.720. Administração financeira, R$ 426.000. Tecnologia da informação, R$ 177.400. Policiamento, R$ 428.000. Alimentação e nutrição, R$ 2.087.000. Ensino fundamental, R$ 7 milhões e 1 mil. Né? 7 milhões e 1 mil. 7 milhões e 1.400 reais. Ensino médio, R$ 177.000. Ensino superior, R$ 602.000. Educação infantil, R$ 4.209.500. Educação especial, R$ 51.000. Difusão cultural, R$ 235.500. Infraestrutura urbana, R$ 635.805. Serviços urbanos, R$ 2.230.000. Saneamento básico urbano, R$ 1.519.395. Abastecimento, R$ 225.000. Energia elétrica, R$ 560.500. Desporto comunitário, R$ 420.000. Serviço da dívida interna, R$ 65.000. Outros encargos especiais, R$ 1.182.000. Reserva de contingência, R$ 385.000. Total do orçamento fiscal, R$ 26.686.220. B. Orçamento da Seguridade Social, 241 assistência ao idoso, R$ 291.800. Assistência ao portador de deficiência, R$ 72.000. Assistência à criança e adolescente, R$ 164.600. Assistência comunitária, R$ 759.380. Atenção básica, R$ 9.192.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 1.200.000. Vigilância epidemiológica, R$ 459.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 12.138.780. Total geral da despesa do município, R$ 38.825.000. Por natureza da despesa, grupos e natureza de despesa, orçamento fiscal. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais, R$ 14.486.800. Outras despesas correntes, R$ 9.965.315. Despesa de capital. Investimentos, R$ 1.784.105.
Amortização da dívida, R$ 65 mil. Reserva de contingência, R$ 385 mil. Total do orçamento fiscal, R$ 26.686.220. Orçamento da Seguridade Social, despesas correntes, pessoal e encargos sociais, R$ 5.048.500. Outras despesas correntes, R$ 6.369.280. Investimentos, R$ 721 mil. Total do orçamento de Seguridade Social, R$ 12.138.780. Total da despesa do município, R$ 38.825.000. Artigo 4º. O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal, do artigo 7 da Lei Federal número 4.320 de 64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017-A. Primeiro, realizar operações de créditos por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. 2. Abrir nos termos do artigo 7 da Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares por decreto, até o limite de 15% do total da despesa fixada nesta lei, desde que as categorias econômicas pertençam à mesma ação, programa, funções, subfunção, unidade executadora, a unidade orçamentária funcional programática. 3. Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao programa, fica a Controladoria Municipal autorizada a abrir nova ficha de despesa para dar andamento ao programa de trabalho, mediante decreto, observando o limite no inciso 1º deste artigo. Parágrafo único. A suplementação através da edição de decreto executivo, a que alude o inciso 2 e 3 deste artigo, por não alterar o valor da ação, bem como o valor do programa, fica nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas constantes no PPA e na LDO, vigente no respectivo exercício financeiro. Artigo 5º. O Executivo solicitará autorização, mediante novo projeto de lei, após realização de audiências públicas para alterações orçamentárias abaixo, quantas vezes for necessárias, para dar andamento nos planos de trabalho previstos para exercício, esse ficando fora do limite estipulado no inciso 2 do artigo anterior, nos seguintes situações. Primeiro, utilizar os recursos vinculados à conta de reservas de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. 2. Realizar a abertura de créditos suplementares especiais por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1 da Lei 4.320, 64. 3. Realizar a abertura de créditos suplementares especiais provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo da diferença acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320, 64. 4. Realizar a abertura de créditos especiais provenientes de excesso de arrecadação, para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos para dar andamento a novos projetos ou atividades. Parágrafo 1º. Ficam igualmente autorizados e serão computados para efeitos de limites fixados neste artigo os casos de abertura de créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a contas de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 2º. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso 2 deste artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal Executivo, a qual deverá indicar como recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para a edição de respectivos decretos de suplementação, bem como de toda qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B da Constituição Federal, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 6º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela conciliação geral de contas públicas do município, até 15 dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeiras e patrimoniais para fim de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Artigo 7º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando grupos de natureza da despesa, modalidades de aplicação, os elementos de despesa e fontes de recurso. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017. Tabatinga, 29 de setembro de 2016. Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Toma água, Genésio. Esse trabalho, hein, Genésio? Vai. Chega o pau. Hã? Hã? Peço ao secretário que faça a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 43/2016. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer de admissibilidade ao projeto de lei 043/2015. Relatório. O projeto de lei 043/2015, de iniciativa do Poder Executivo, foi recebido pela Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2016, em conformidade com o prazo previsto no artigo 126, parágrafo 4º, 3 da Lei Orgânica Municipal. O presidente da Câmara recebeu o projeto de lei no dia 30 de 10 de 2016, encaminhando à Comissão de Finanças e Orçamento, em conformidade com o artigo 28.1, artigo 151, ambos do regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento tem o prazo regimental de 5 dias para apresentar parecer de admissibilidade. Artigo 151, caput do regimento interno. Fundamentação. Projeto de lei orçamentária anual 2017 de iniciativa privativa do prefeito municipal, conforme prevê o artigo 49.3, 126.3, ambos da Lei Orgânica Municipal. O prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual previsto no artigo 126, parágrafo 4º, 3 da Lei Orgânica Municipal, até 30 de setembro de 2016 foi observado. Ante o exposto, manifestamos favoravelmente a admissibilidade do projeto de lei 043/2016, devendo esse ser encaminhado à mesa, que providenciará a sua leitura no expediente da sessão plenária subsequente e novo encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamento para análise do mérito, conforme dispõe o artigo 151, parágrafo 1º do regimento interno da Câmara Municipal. É o parecer. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 14 de outubro de 2016. Genésio Garbi, presidente. Angélica Giovana do Carmo, relatora. Silmar da Silva Soares, membro. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa, encaminho o projeto de lei número 43/2016 para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quanto ao mérito. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 40/2016, que encaminha o projeto de lei número 44/2016, que dispõe sobre crédito suplementar e especial no valor de R$ 324.262 e da outras providências. Mensagem 40/2016. Excelentíssimo senhor Rafael Aparecido Busqueiro, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor presidente, com presente estamos encaminhando a essa egregialidade para a devida apreciação dos senhores vereadores, incluso o projeto de lei que dispõe sobre crédito suplementar especial. Autoriza a Contadoria Municipal a proceder à devida adequação na lei que aprovou o Plano Plurianual do município para o quadriênio 2014-2017 e na Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2016, com ênfase para modificações de atividades e projetos. Refere-se o projeto A. Crédito especial para restituição de saldo residual de convênio Galerias do Jardim Planalto, R$ 17.900. Crédito especial para aplicação de recursos de multas de trânsito em sinalização viária, R$ 13.500. Crédito suplementar para alteração de dotação orçamentária referente à reforma do PSF da Vila Santa Cruz para recurso do PMAQ, Fundo Federal, R$ 70.962. Crédito suplementar para anulação parcial ou total de dotações para cobrir necessidade das fichas, R$ 226.900. Salientamos por oportuno que a presente proposição é devidamente procedida diante da pública, cumprindo-se de sobejo
que determina legislação regente, guardando desse modo plena harmonia com que estatui as normas do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumpre esclarecer a esta Casa que o Executivo, em atendimento à Lei Complementar 101/2000, realizará audiência pública no dia 6/10/2016, onde demonstrará todos os programas que são de objeto alterações nesse projeto de lei, bem como todas as ações, sejam essas projetos ou atividades de desenvolvimento e execução orçamentária deste ano, para permitir pleno cumprimento das necessidades da comunidade. Tá bom. Demais disso, a matéria, ora submetida à análise dessa fidelidade, atende diretamente aos anseios da população, demandando autorização legislativa para que possa o Executivo revestir tais operações nas formalidades exigíveis. Tratando-se, pois, de proposição que se reveste de urgência, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Renovamos a Vossa Excelência dos pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 044/2016. Dispõe sobre crédito suplementar especial no valor de R$ 324.226 da outra providência. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 31.400, classificadas e codificadas. Planejamento de obras e serviços. Manutenção de obras e serviços. Indenização e restituições, R$ 6.900. Manutenção de obras e serviços. Indenizações e restituições, R$ 11.000. Planejamento, obras e serviços. Gestões de trânsito municipal, material de consumo, R$ 13.500. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a crédito adicional suplementar no valor de R$ 292.862, classificada nas seguintes fichas, classificadas e codificadas sob os números. Gabinete do Prefeito. Manutenção do gabinete. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 5.000. Administração. Manutenção da administração geral. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 20.000. Saneamento geral. Manutenção do saneamento geral. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 46.000. Ensino fundamental. Manutenção de transporte escolar, material de consumo, R$ 20.000. Fundeb, 40%. Manutenção do Fundeb fundamental, obrigações patrimoniais, R$ 12.400. Cultura e turismo. Manutenção da cultura e turismo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 10.000. Constituição referência, ampliação de unidade de saúde, 70.900. Obras e instalações, R$ 70.962. Manutenção do Fundo Municipal da Saúde e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 10.000. Manutenção do Fundo Municipal da Saúde, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 10.000. Manutenção da vigilância em saúde, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 8.000. Agricultura e abastecimento. Da agricultura e abastecimento, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 17.000. Manutenção da agricultura e abastecimento, obrigações patrimoniais, R$ 3.000. Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção da criança e adolescente, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 6.500. Manutenção da criança e adolescente, obrigações patronais, R$ 1.000. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, vencimento e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 30.000. Fundo Municipal de Assistência Social, outras despesas variáveis, pessoa civil, R$ 1.000. Tecnologia e inclusão digital. Manutenção de tecnologia e inclusão digital, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 18.000. Manutenção de tecnologia e inclusão digital, obrigações patronais, R$ 4.000. Artigo 3º. A cobertura dos créditos autorizados nesta lei será efetuada com recursos orçamentários financeiros provenientes de: a. Excesso de arrecadação, fonte de recurso estadual, R$ 48.250. Superado financeiro no exercício anterior, fonte de recurso estadual no valor de R$ 49.852. Anulação de dotação no valor de R$ 226.160. Planejamentos, obras e serviços. Construção, reforma e ampliação do próprio municipal, obras e instalações, R$ 71.000. Infantil, manutenção do ensino infantil, creche, vencimento de vantagem fixa, pessoal civil, R$ 50.000. Manutenção do ensino infantil, creche, obrigações patrimoniais, R$ 16.000. Manutenção do ensino infantil,
Outras despesas variáveis, pessoa civil, R$ 500. Manutenção do ensino infantil pré-escola, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 20.000. Merenda escolar, manutenção da merenda escolar, vencimento de vantagem fixa, pessoa civil, R$ 2.000. Manutenção da merenda escolar, material de consumo, R$ 10.000. Fundeb 40%, manutenção do Fundeb pré-escola, material de consumo, R$ 6.400. Manutenção do Fundeb pré-escola, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.000. Manutenção da Fundeb pré-escola, equipamentos de material permanente, R$ 5.000. Cultura e turismo, manutenção da cultura e turismo, vencimento de vantagens fixas, pessoa civil, R$ 10.000. Esporte e lazer, manutenção do esporte e lazer, vencimento de vantagens fixas, pessoa civil, R$ 10.000. Fundo Municipal da Saúde, manutenção do Fundo Municipal da Saúde, equipamento e material permanente, R$ 14.260. Tecnologia e inclusão digital, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 10.000. Artigo 4º. Para efeito que dispõe o artigo 165.1.2 da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Controladoria Municipal autorizada a proceder às inclusões e alterações nos respectivos projetos, atividades e no anexo da Lei nº 1981, de 8 de outubro de 2013, que aprovou o PPA, e na Lei 2072, de 18 de novembro de 2015, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias relativamente ao exercício de 2016. Artigo 5º. Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, suas aplicações, bem como a elaboração de novos anexos, fica condicionadas à edição do decreto executivo, que deverá contemplar as devidas modificações no PPA e na LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do artigo 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, de forma a obedecer, dentro da atual conjuntura, a padronização estabelecida pelo Egrégio Tribunal de Contas, projeto AUDESP. Artigo 6º. As alterações consignadas na presente lei se processam em harmonia com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Tabatinga, 6 de outubro de 2016, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Quero agora cumprimentar o Luiz da Farmácia, que está presente, o vereador eleito também, junto com o colega Ismael aí, que vão assumir o 1º de janeiro. Obrigado pela presença, estão aprendendo como que é feito o trabalho no Legislativo. E tomara que aprendam e que vocês nos representem aqui com dignidade, né, junto com o Genésio e com a Angélica, que foram reeleitos, e especialmente o PRB, Partido Republicano Brasileiro, você está aqui, o Ismael PPS, né? Você dá continuidade para o Partido Republicano Brasileiro. Mas obrigado pela presença de ambos, viu? Nos abrilhantaram muito essa noite aí a presença dos senhores. Nesse momento eu vou colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, faça sua inscrição. Parecer da comissão. Você esqueceu. É agora? Não leu o parecer da comissão? Não, depois da hora do dia. Vou passar a palavra agora. Ah, tá. Tá certo, agora a palavra. Certo. Presta atenção. Tá certo. Você me corrija se eu estiver errado, mas está correto. Mas o senhor falou, eu passo isso. Pode ser? Esclarecido? Obrigado. Então, a palavra está à disposição. Quem queira fazer uso da palavra? Genésio Garbi. Boa noite, senhor presidente, aos companheiros da mesa, aos demais colegas vereadores, aos futuros colegas vereadores aqui presentes, o Luiz, Ismael. Sejam bem-vindos a esta casa e a próxima legislatura, se Deus permitir, a gente estará junto aí dando continuidade a esse trabalho. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma indicação verbal ao executivo. Um pedido feito aí, eu tive aí num enterro essa semana,
e o pessoal cobrou bastante. Se o executivo, diante da possibilidade, conseguir levar no mínimo 2 torneiras lá na extensão do cemitério, que aumentou aquele trecho, e eles estão com dificuldade lá para pegar água. A última torneira é ali perto da igreja. Eles pediram. Então eu estou indicando ao prefeito, se não der para fazer mais enterrado os canos, eu sei a dificuldade aí que está o fechamento do ano, conseguir a intermédio de uma mangueira por cima, provisório agora, pelo menos aí para finados, até finados. Era essa a indicação. Era só isso, senhor presidente. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade nesse momento. Nós recebemos um projeto de lei que desafeta a alienação de próprio municipal para aquisição da área destinada ao Parque Industrial 2, que seja distribuído às seguintes comissões permanentes. Esse projeto de lei é aquele prédio que se encontra ao lado da Advocacia Colombo. Esse prédio, a prefeitura está tentando fazer essa desafetação com a aprovação do legislativo e nós vamos passar esse projeto para as comissões que eu julgar competente. Então eu vou passar para a Comissão de Justiça e Redação, depois eu vou seguir os trâmites normais. Depois eu passo para a Comissão de Finanças e Orçamento, e em seguida para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Uma vez que o prédio, nós temos área construída, foi doada essa área há muito tempo para se fazer uma escola, depois para fazer o próprio municipal, né? E hoje está inacabada essa obra. E eu vou passar, hoje, eu passo agora, momentaneamente, nesse momento, para a Comissão de Justiça e Redação, para o senhor presidente, o referido projeto, encaminhando o projeto para Vossa Excelência. Então, eu estou passando, Lília, para o presidente da Comissão de Justiça e Redação, para que se tome as devidas providências, o senhor receba, tem o prazo regimental para ser cumprido, assim que o senhor devolver, a gente encaminha para outra comissão competente. Correto? E peço para os senhores vereadores, que é um projeto polêmico, é um projeto que exige muito estudo, muito debate sobre essa doação ou liberação de vendas desse imóvel, e nós precisamos debater muito isso antes de colocar o projeto em votação. Por isso, eu tomei a decisão de colocar esse projeto de lei para as 3 comissões, que faço para a Comissão de Justiça e Redação, vou passar para a Comissão de Finanças e Orçamento, e depois para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Para vender ou para doar um bem público hoje, é muito complicado. Eu sei o que eu passei com essa Câmara Municipal. Esse prédio foi doado em legislaturas anteriores e nós estamos sufocados até hoje, explicando por que a Câmara funciona num prédio que não é nosso, que era nosso e que foi doado. Então, para se você abrir mão de um bem público hoje, de um patrimônio público, é muito sério para você rever de volta. É muito dinheiro que você precisa pensar para tomar uma decisão. Então, mediante esse fato, tomo essa providência. Se for necessário, marcarei também uma audiência pública para tomar providências em relação a esse projeto polêmico. Considero de âmbito municipal de extrema confiança dos vereadores. Nós não podemos, precisamos pensar com muita cautela em decidir o que devemos fazer em relação àquele prédio, que eu penso poderia ser construído, poderia ser utilizado para outras coisas do nosso município, para depois pensar em fazer uma desafetação, em fazer uma licitação e vender esse material, e vender esse patrimônio. O que eles alegam é o seguinte: para comprar um novo terreno para a área industrial 2, de acordo com o plano diretor, que foi aprovado esse ano. Só que é o seguinte, um bem público, localizado como está esse, no local central,
com uma área construída. Eu acho que, para pensar numa área industrial 2, o prefeito pode simplesmente desapropriar uma área. Não precisa se preocupar em pagar à vista. Então nós precisamos pensar muito. Eu fico feliz de entender que os senhores pensam igual o meu raciocínio e peço uma atenção especial dos senhores vereadores. Nós vamos decidir em conjunto. A maioria é que vai tomar uma decisão. O plenário vai ficar soberano. Isso vai ser feito em outra oportunidade. Isso é apenas o que estou decidindo hoje. O que nós vamos resolver, o que nós vamos decidir para colocar esse projeto em votação, depois de muito debate, depois de muita discussão, depois do parecer elaborado pelas comissões competentes, nós vamos voltar a debater esse projeto. Fico feliz de ter encontrado uma receptividade dos senhores. Deixa eu concluir. Eu atendo o senhor também. Eu atendo os senhores. Concluindo um projeto polêmico e um projeto de extrema gravidade. Você abrir mão de um bem público do município. Eu respeito a opinião de cada vereador, mas é muito sério. Eu passo a palavra, não sei se é sobre isso, mas ao vereador Paulo Domingos Estanho. Depois passarei para o senhor, viu, Moacir? Tá. Senhor presidente, nobres colegas que compõem a mesa, demais colegas vereadores, aos nossos futuros vereadores aí que serão empossados no dia 1º, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu não faço parte de nenhuma comissão e no nosso regimento, salvo engano, eu não consigo apresentar, ou qualquer outro vereador que não faz parte de nenhuma comissão, nenhuma emenda ou pedir vista num projeto desse. E como o senhor disse, é uma coisa muito polêmica, eu acredito que nós temos que estar esmiuçando isso aí ao máximo para que a população saiba. Nós não vamos num final de mandato agora, como o senhor já deu um segmento, e eu também estou nessa linha de raciocínio, a gente pegar e estar votando e aprovando um projeto desse. Então, eu acho que seria muito importante, não sei se o jurídico ou o senhor pode me auxiliar, o primeiro secretário, de repente uma cópia desse projeto para cada vereador, para que a gente possa pelo menos se inteirar. Visto que, estando nas comissões, eu não faço parte da comissão, não tenho acesso, não sei nem o que falar para a população. Então, nós vamos estar tomando pancada, com certeza, aí fora, a hora que isso aí for ventilado, e eu não saberei nem o que explicar para essa população, o que nós vamos fazer ou não. Então, eu também tenho uma linha de raciocínio que nós temos que pensar um bem comum do município, é um prédio que está lá, nós já discutimos isso aí outras vezes, já foram faladas outras situações de que nós vamos fazer, então, foi muito prudente da parte do senhor, agradeço do senhor estar colocando isso aí, expondo durante a sessão, para que nós saibamos o que está acontecendo, porque final de mandato, a gente sabe a situação que todos se encontram, correria, pós-eleição e tudo, isso daí não nos exime de nada, e sim, nós temos que saber o que está acontecendo. Então, gostaria muito que o senhor ou o secretário desse um parecer nesse sentido, para que a gente tivesse pelo menos condição de falar para a população, olha, nós estamos estudando, nós vamos votar ou não, que isso aí requer muita cautela. Muito obrigado. Nada. Eu vou consultar o meu procurador jurídico sobre, eu acho que está na mão de Genésio, eu espero a Justiça e Redação emitir o parecer e depois eu posso dar uma cópia para cada vereador. Eu posso fazer isso agora? Pode não, se você... Não, tá liberado. Pode tirar a cópia e deixar para cada vereador, tá? Eu acho que é pertinente o seu pedido. Com a palavra, o vereador Moacir Patrício. Alienação. Tá o título aqui, ó, alienação, desafetação e alienação do próprio municipal. Só isso, senhor Moacir? Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Não, eu não vou. Eu vou discutir o projeto no momento que estiver discutindo o projeto. Tá. A gente vai sentar aí com a comissão. Tá bom. Vai analisar certo. A gente vai marcar uma reunião com a comissão. Eu já li o projeto, já vi. Primeiro deixa o Ernesto concluir. A gente vai ver, mas só que uma olhada que eu vi, não vai ter problema na Comissão de Justiça e Redação, porque ele é legal e constitucional. O que a gente tem que discutir é isso aí. A legalidade, a gente vai discutir certinho. Mas o projeto não tem, no meu ver, não tem nada de legal e nem de inconstitucional. Mas a gente vai ver certinho, senhor presidente. Depois devolverá
dentro dos prazos aí, pode ter certeza que vai estar de volta. Tá bom, eu vou aguardar o prazo do vereador Genésio e da comissão, que ele é o presidente, aí eu passo para a comissão, acho que você que é o presidente da finança, Moacir? Não é eu de novo. É você? Então vai você mesmo. Aí depois passa para obras, né, que é você. Mas nós vamos resolver com muita cautela, tá? A gente agradece a colaboração aí, e eu acho que para doação, alienação de prédio público e patrimônio público, gente, é muito sério. Porque para rever esse material depois é muito difícil. Só eu sei o que passei com essa Câmara. Mas é outro departamento. Rafael, não é alienação, é venda. Não, aqui. É uma venda Sim, através de licitação. através de licitação. Tem um valor Mas o mínimo. título. Não, o título do. Está aqui, o título do projeto é esse, Moacir. Aqui, olha. Ele está aqui comigo. Olha lá, lê o título. Não, o título do projeto é esse, que está pensando em 450 mil para vender. Mas aí vocês vão analisar. Aí os senhores vão analisar e vão emitir o parecer, a gente vai discutir. Bom, acho que está esclarecido sobre esse assunto. Certo, Genésio? Certo, Moacir? Os senhores, alguém quer falar mais sobre isso? Não, eu só tomei a liberdade, estou passando para ele hoje, mas em virtude de ser um projeto polêmico, eu gostaria que todos os vereadores tomassem ciência e que a população também. Passar isso não é momento de discussão. Eu vou tomar essa atitude de encaminhar para as comissões, que é hoje o último dia de prazo. E vamos aguardar o andamento aí, a decisão das comissões competentes. Depois ele vai entrar em discussão. Vai entrar na ordem do dia. Hoje é apenas uma introdução do que realmente vai acontecer com esse projeto. Tem novo presidente aqui agora? Pois não. Não tem problema, dona Silmara. Boa noite. Boa noite. Mesa constituída, os nobres vereadores, público presente, os candidatos eleitos aí para assumir a próxima legislatura. Eu só queria deixar um lembrete aos senhores e à população de Tabatinga em relação ao trabalho dos produtores rurais, do projeto que envolve a Associação dos Produtores, a Protaba, Senar, o Sebrae, o Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal de Tabatinga. Em parceria, faz um curso, os produtores estão fazendo um curso aí no município, já faz 3 meses, para uma feira do produtor, que vai acontecer na Praça de Tabatinga, começa no dia 21 de outubro, são 2 dias por semana, sexta e sábado à noite. Então nós começamos aí com 21 produtores, só que restaram, né, através desses cursos aí, foi apertando o cinto, e aí teve a desistência de alguns. Então estamos aqui com 16 ou 17 produtores, mas eles vão produzir e vão ser vendidos na praça. Exceto carne. Do restante, tudo. Hortaliça, verdura, hortifruti e frutas. Tá bom? Então, eu queria deixar isso aí, é um trabalho da agricultura familiar, uma parceria com todas essas entidades, e agradecer ao prefeito aí, que vai disponibilizar o local na praça com toda a infraestrutura. Então, nesse curso, os produtores tiveram o início de como que vai ser trabalhado essa feira, e eles montaram a sua própria barraquinha, o standard. Então estão sendo montados lá no barracão de agronegócio. Quem tiver a oportunidade de ir lá ver vai gostar, né? Vai ver o trabalho que é muito interessante, e a família mesmo do produtor. E eu acho que a população que vai ganhar com isso, entendeu?
porque nós vamos ter produtos frescos, né, diretamente do produtor para o consumidor. Pois não? Só produtor de Tabatinga. Viu? Está marcado para 5 horas, 5h30, mais ou menos. Mas vai, isso aí. A parte vai ser lá no noitinha. Vai ser lá ou vai ser na praça? Na praça. Então, eu participei dessa reunião. Eles estão fazendo um curso. Existia várias pessoas. A barraquinha é feita com bambu, né? Que é pré-moldado. Eles estão montando já. Eu tive uma informação sobre isso. E o cara tem que ser produtor mesmo. Do que ele produzir, ele vem vender. E é um negócio muito bom. Vai vender por um preço melhor e um alimento de melhor qualidade. Então vai ser sexta, sábado. Começa sexta, sábado. Dia 21. Só tem 16 produtores? São 16 produtores? 16, eu acho que é o suficiente, um número razoável. Tinha mais, mas então se foram desistindo. Tinha acho que 26, parece. Porque tinha a dificuldade, esse curso era 2 dias por semana, a cada 15 dias. Entendeu? E o cara tem que participar do curso para expor. Participar do curso, eu sei. Tem que ter a carga horária lá e tudo. Mas é isso aí. Tá bom. Muito obrigado. Valeu. Vai também. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Bom, o que eu já falei do projeto está aqui, nós vamos analisar, né? Passando para a ordem do dia, mais uma vez eu peço para o secretário, que é o que mais trabalha, o secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 44/2016. Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão reuniu no dia 11 de outubro de 2016, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, acatou por unanimidade de seus membros o parecer e votos do senhor relator, uma vez que o projeto de lei 44/2016, que dispõe sobre autorização de abertura suplementar especial no valor de R$ 324.262 e da outras providências atende às exigências constitucionais, legais e regimentais. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 44/2016. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 11 de outubro de 2016, Genésio Gar, presidente, Jair Paulo Francisco, relator, Moacir Patrício, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão reuniu no dia 13 de outubro de 2016, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, acatou por unanimidade de seus membros o parecer e voto da relatora, uma vez que o projeto de lei 044/2016, que dispõe sobre crédito suplementar especial no valor de R$ 324.262 da outra providência, atende às exigências constitucionais, legais e regimentais. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 044/2016. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 13 de outubro de 2016, Genésio Gar, presidente, Angélica Giovana do Carmo, relatora, Silmara da Silva Soares, membro. Coloco o projeto de lei 44/2016 em discussão. Moacir vai falar sobre esse projeto, Moacir? Não? Genésio? Não? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, consulta o secretário sobre a lavatura da ata. A ata fica posterior, senhor presidente. Deixando para posterior, está encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.